Vamos ler a palavra de Deus? Marcos capítulo 2 e o versículo 5. Que diz bem assim, Marcos 2, capítulo 5. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Quem pode dar glória? Glória a Deus. Pode tocar alguma coisa aí. Queridos, nós somos de Aracaju e estamos aqui em Brasília, como a nossa irmã Vanessa falou, pregando em alguns eventos, alguns congressos, e aprove a Deus me trazer aqui nessa tarde do milagre. Lá em Aracaju, a tarde é círculo de oração, e aqui é tarde do milagre. Eu sou filho do círculo de oração. Todas as tardes, desde novo, eu tenho 37 anos na presença de Deus. Desde novo, a gente sempre estava no círculo de oração, irmã Vanessa. E foi no círculo de oração que Deus fez uma promessa muito grande na minha vida. Tem uma presença de Deus aqui nesta tarde. É o encerramento do ano, da tarde do milagre. Quem crê no seu milagre nessa tarde? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sai de Gadara. Que Deus abençoe também os pastores que estão aqui. E ele chega numa cidade muito famosa, uma cidade grande, chamada Cafarnaum. A multidão, ela está eufórica para ver Jesus, porque não é qualquer um, é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, 19, fala que e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. Porém, quando Jesus chega, a multidão, ela está eufórica, ela quer ver Jesus. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que não era centenas, era uma grande multidão. Porém, chega um homem aflito, angustiado, triste, e ele chega e diz: Mestre Jesus, eu preciso que o Senhor vá em minha casa. A minha filha está doente, e se o Senhor não for, ela pode morrer. Jesus, ele ouve aquele homem, e aquele homem não é qualquer um, é um príncipe, é chefe da sinagoga, chamado Jairo. O Senhor, ele não vem somente para uma classe, ele veio para todos, mas a Bíblia diz que nem todos receberam. Mas naquele dia, o Senhor ouviu a voz, não de um chefe da sinagoga, mas de um pai aflito. Quem veio adorar o Senhor nesta tarde? O Senhor está aqui nessa tarde do milagre. E eu não falo experiências dos outros. Eu vim pregar nesta noite de um Jesus que ainda opera milagre. Oh, oh, oh. Porém a Bíblia diz que Jesus vai. E quando ele vai, a multidão acompanha ele. Porque ali naquele dia estavam aqueles que foram para ver Jesus. Ali naquele dia estavam aqueles que foram só para ver o que ia acontecer. Mas também naquele dia estavam aqueles que foram adorar. E nessa tarde você veio adorar o Senhor nesta tarde? Oh, alamandarabaia sébia. Porém a Bíblia diz que de repente Jesus passa em um lugar, e uma mulher que estava há 12 anos, que sofria de uma enfermidade, ela perdeu o direito de estar com a sua família, ela perdeu o direito de estar no meio da sociedade, ela perdeu todo o seu dinheiro. Mas quando ela ouviu e viu uma grande multidão passando, ela pergunta: quem é que está passando por aí? Alguém vai dizer: é Jesus de Nazaré. E aquela mulher, queridos amados irmãos, quando ouve que é Jesus que está passando, ela fala: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada.
Porém aquela mulher, ela teve que enfrentar uma grande multidão. E a multidão simboliza muitas das vezes as lutas, as provas, que não quer que você chegue ao teu milagre. Mas eu vim de Aracaju, Sergipe, para profetizar nesta tarde, quem veio adorar, que vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Ora mandaraia. O texto é bem claro, ela insiste. E quando ela insiste tanto, ela disse: se eu tocar somente nas suas vestes, eu serei curado. Ela insistiu tanto que ela tocou, e quando ela tocou, a Bíblia vai dizer que automaticamente Jesus parou. Por que Jesus parou? Porque o toque daquela mulher foi diferente. A multidão tocava, apertava ele, mas Jesus, quando recebeu o toque daquela mulher, ele disse: alguém me tocou. Aí Pedro fala: mestre, é certo que a multidão te toca, mas ele diz: não, Pedro, alguém me tocou, mas esse toque foi diferente. Quem veio tocar em Jesus nessa tarde do milagre, vai adorando a ele. Aramandarabaia. Oh. Quando Jesus olha para trás, a Bíblia vai dizer que ela está no chão, fraca, sem ânimo, mas com a última esperança. E ela começa a falar: mestre, fui eu quem te toquei. Eu passei 12 anos com uma enfermidade, procurei a medicina, procurei várias situações para que me resolvesse, mas ninguém conseguiu. Eu perdi o direito de estar com a minha família. Mas quando eu ouvi que o Senhor estava passando, eu disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E eu te toquei, Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e fala: filha, vá-te em paz, porque a tua fé te curou. Quem crê nessa tarde que Jesus vai fazer milagre, comece a adorar. Porém a Bíblia diz que Jesus segue, e todos começaram a observar o primeiro milagre daquele momento. Mas quando Jesus vai chegando na casa de Jairo, a notícia não é boa, a notícia é de morte. E eu não sei como você veio nesta tarde. Talvez você passou o ano todo só recebendo notícias ruins, mas eu quero liberar uma palavra profética, que a partir de hoje você vai entrar 2026 cantando o hino da vitória, porque a palavra nessa tarde para quem veio adorar é milagre. Quem veio adorar, levante a sua mão, eu vou profetizar. Amandarabaia. Quando o Jairo está chegando em casa, alguém disse assim: Jairo, não deu mais tempo, a tua filha morreu, acabou. E Jairo começa a chorar, a desesperar. Quem é um pai que quer ouvir uma notícia da perca de um filho ou de uma filha? Quem é uma mãe? Mas eu quero dizer para quem veio nesta tarde, a notícia para quem veio adorar não é de perca, a notícia é de vitória. Quem crê nessa tarde, levante a sua mão, adore a Ele, porque Deus está me dizendo nesta tarde: vai acontecer milagre nesta tarde. Oh, escuta, irmão, eu peguei um congresso do ciclo de oração lá em Sergipe, e quando eu desci, de repente eu fui até uma jovem e disse assim: filha, Deus está te dando um cântico novo. Até aí tudo bem, cântico novo, vida nova, algo novo. E quando eu subo no altar, o pastor fala: pastor Robson, o senhor conhece esta jovem? Eu disse: não conheço. Ela é muda, ela não fala, ela só ouve.
Como é que Deus falou contigo que vai dar um cântico novo? Eu disse: pastor, se o meu Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Quem crê nessa tarde? De repente eu estava viajando, pregando, e eu estava indo atender uma agenda. Se eu não me engano foi aqui mesmo em Brasília. E quando eu estava indo, eu recebo a ligação, o pastor dizendo: pastor Robson, eu quero falar contigo. Eu digo: fala, pastor. Sabe aquela jovem muda assim? De repente a mãe dela se acorda de manhã e ela ouve uma canção, alguém cantando assim: adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Aí ela vai na sala, irmã Vanessa, e não vê ninguém, mas ela continua ouvindo esta voz. Ela vai, pastor, na cozinha e não vê ninguém, mas quando ela entra no quarto da filha, ela vê a filha prostrada no chão dizendo assim: se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar. Aí ela fala: filha, o que aconteceu? Você não falava, mas agora está louvando. Ela disse: mãe, depois que aquele homem falou que Deus estava me dando um cântico novo, hoje eu me acordei com esse louvor na minha mente, e quando eu abri a minha boca, eu comecei a adorar. Quem veio adorar, adore a Ele nesta tarde. Alamandarai. Para a mãe, para aquela menina era impossível, mas para Deus nada é impossível. Lucas fala. Olha para mim. Porém Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, por que choras? Por que está desesperado? Ei, tem momentos que a vontade é de largar tudo e parar. Quanto mais você é usado por Deus, quanto mais você faz a obra de Deus, mais você é perseguido, e às vezes as notícias não são boas. Tem pessoas que criam até conversas falatórias, falácias, para querer parar o ministério de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Eu já passei por isso aqui em Brasília, em vários lugares. Mas o meu objetivo é Jesus de Nazaré. Enquanto alguém diz assim: ah, ele fez isso, ela fez isso, aleluia, mas Deus está dizendo: me adore. Não olhe para as falácias, mas adore a Ele. Ora, mandarabaia. Aí Jesus olha para Jairo e diz assim: ela não morreu, ela só dorme. Imagina, pastor, a multidão dizendo assim: porque ele está dizendo que ela só dorme, mas a notícia é de morte. Por quê? Porque aonde Jesus chega, a morte tem que bater em retirada. Quem crê nessa tarde? Aleluia, Deus está gerando milagre nessa tarde. Porém, irmãos, quando Jesus chega na casa de Jairo, dá um chororô, dá um desespero. Mas quando ele chega, alguém pergunta: quem é esse? É Jesus de Nazaré. E quando Jesus chega, o milagre tem que acontecer. Ele vai no quarto da menina, e ele não fala muita coisa, porque a geração de hoje é assim. Para fazer, aleluia, para trazer emoção, faz um enfeite, faz um arrumadinho. Mas o nosso Jesus é diferente. Basta somente algumas palavras e o milagre acontece. Ele chega no quarto da menina e fala: Talita cumi, menina, se levanta, porque eu cheguei dentro da tua casa. Aonde Jesus chega tem milagre. E quem crê que nessa tarde Jesus já está chegando, adore a Ele nesta tarde, porque Ele está gerando milagres sobre a tua vida. Oh, aleluias. A menina se levanta e Jesus diz: dai de comer. Porque
todos ficaram maravilhados. E Deus está dizendo para alguém nessa tarde: não é hora de parar, porque alguém vai ficar maravilhado com o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Quem crê nessa tarde? Porém, aqui é onde nós lemos, Jesus ele está em Cafarnaum mais uma vez, mas não tem ninguém para recebê-lo. Ele vai para a casa de um homem chamado Pedro. Alguns dizem que era a casa da sogra de Pedro, outros dizem que era a casa de Jesus, porque o ambiente aonde ele chega é dele. Esse ambiente é dele? Você está sentindo a presença dele? De repente alguém descobre que o Jesus que curou a filha de Jairo, que curou a mulher do filho de sangue, que curou o paralítico, ele está mais uma vez em Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que as pessoas começaram a sair da sua casa, de modo tal que sobre aquela casa ninguém entrava e ninguém saía. Mas a Bíblia diz que de repente chega 4 homens com um paralítico. E quando eles chegaram, alguém disse: não vai dar para entrar, porque a porta está fechada. Mas aqueles 4 homens entenderam que maior do que o que eles queriam, existia um paralítico que precisava de algo maior. A palavra foi essa: não vai dar para entrar. Não adianta vocês chegarem aqui. Mas aqueles 4 homens, irmã Vanessa, é o tipo da geração de hoje. Quando alguém diz não tem mais jeito, acabou para ela, acabou para ele, aí ela e ele vai dizer: o meu Jesus ainda faz milagre. E quando a porta está fechada, ele é aquele que te dá estratégia. Alguém disse: a porta está fechada, não vai dar para entrar. Mas aqueles homens fizeram diferente, e eles falaram: se não dá para entrar por baixo, vamos entrar por cima. Mas que esse paralítico vai chegar até Jesus. Jesus está dizendo nesta noite para alguém que veio nessa tarde do milagre: ainda que você veja a porta fechada, mas eu vou te dar um escape para você chegar ao teu milagre. Aqueles homens sobem no telhado, e alguém está dizendo: tão louco, tão doido, o que é que estão fazendo aí em cima? Eles tinham um objetivo. E qual é o objetivo de vocês nessa tarde? Somente vir para uma tarde do milagre? Não. Mas se você veio adorar, comece a adorar a Ele nessa tarde, porque enquanto eu estou pregando, eu vejo Deus gerando milagre nessa tarde. Ele está dizendo: a partir de hoje você vai testemunhar o milagre que está sendo gerado sobre a sua vida. Quando eles estão em cima, eles abrem um buraco no telhado, e Jesus está dentro. E também, irmãos, olha para mim, tinha aqueles que foram para ver. Dentro tinham aqueles que foram para criticar os escribas, mas dentro e fora estavam aqueles que foram adorar. E você nessa tarde do milagre, você veio para ver, você vai ver. Se veio para criticar, não é este lugar. Mas se você veio adorar, adore a Ele, porque enquanto você está adorando, Jesus está gerando milagre. Quem crê nessa tarde, dá um brado de glória. De repente a Bíblia diz que Jesus, ele olha para o telhado e vê um paralítico descendo do telhado. Imagina aquele paralítico descendo. E quando ele desce, Jesus fala: filho, perdoados estão os teus pecados. Alguém observa, olha e fala: quem é este para perdoar pecado? Por acaso ele é algum Deus? Ele é o Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porém Jesus surpreende, ele vê a falácia. Porque tem pessoas que é assim, irmã Vanessa, nem faz, e quando vê alguém fazendo, começa a criticar. Mas Deus está dizendo para vocês, pastores, homens e mulheres de Deus: não importa se alguém se levantar contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua família,
O importante é que Deus, Ele te justifica. Aí Jesus olha para eles e fala: vocês estão aí falando, mas imagina Jesus dizendo: qual é o maior? Eu dizer para esse paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou levanta, pega a tua cama, o teu leito e anda. Ei, os dois são maiores. Por quê? Padre não perdoa pecado, pastor não perdoa pecado. Ele pode ser o maior profeta, não perdoa pecado, porque só quem perdoa pecado é Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Quem está entendendo? O pastor é o líder espiritual que te conduz para você não perder a sua salvação. Ele te orienta, te aconselha, ele te corrige. Aramandarabaia. Mas Jesus é diferente. Ele pagou o preço na cruz, e a misericórdia dele, é por isso que nós estamos aqui. Quando Jesus libera a palavra: filho, perdoados estão seus pecados, levanta, pega a tua cama, o teu leito e anda. A Bíblia vai dizer que de repente, aleluia, aquele homem que estava no chão, ele vai se levantando. Já era para você dar glória. Ele vai se levantando, e quando ele se levanta, ele pega a sua cama. A cama era uma lona com duas madeiras. Ele pega a sua cama e vai andando, e vai andando, e vai andando. A porta que estava fechada, ela começa a se abrir, e alguém vai dizer: eu nunca vi o que, pastor Robson? Eu nunca vi um milagre tão grande como esse. E nesta tarde Deus está dizendo: vai acontecer milagre. Quem pensava que você chegou este ano e nada ia acontecer, Aramaia Sébria, mas Deus me trouxe de Aracaju para dizer para você: tem milagre nesta casa, tem milagre nesta casa, tem milagre nessa tarde. Quem veio adorar, levante a sua mão, Ramandaramaia. Eu vou profetizar. Choremandaramaia. Abra tuas mãos, porque Deus está me dizendo: irmã Vanessa, essa tarde do milagre é só o começo para o que Deus vai fazer. Porque muitos não entendem o chamado que Deus tem na sua vida. E Deus me mostrava desde o primeiro dia que a senhora me convidou, o cenário de muitas pessoas que não entendem o teu chamado. E Deus mostra até mesmo algumas pedras sendo lançadas, porque ela podia ser fulana, podia ser ciclana, mas Deus me trouxe aqui de Aracaju, Sergipe, não como somente pregador, porque aqui em Brasília tem muitos pregadores, mas Deus me trouxe como profeta para te dizer: profetiza e continua fazendo a minha obra. Porque quem pensava que você ia andar com a cabeça para baixo, vai ver Deus te honrando, porque Deus está dizendo: filha, eu tenho me agradado de ti, Camanda Sebre Kamanai, eu te usei, eu te uso, eu te chamei como a Débora para profetizar. E nessa tarde, diz o Senhor, eu te dou força e estou visitando a tua saúde. Camanda Sebre Kamanai. Grande é a vestida do teu adversário contra a sua casa, contra a sua família, de perto e de longe, mas o Senhor está dizendo: 2026 será diferente. Quem crê nessa tarde, levante a mão. Abre as tuas mãos agora, que eu vou profetizar sobre a sua vida. Porque alguém disse assim: eu não vou lá, para não dar ibope a ela. Xarabaia Sébria. Mas Deus está dizendo: pastor, a obra é minha, eu faço como eu quero, eu trago quem é adorador.
Cadê os adoradores que veio adorar? Feche os seus olhos, abra as mãos agora. Pai, em nome de Jesus, aqui estou na tua presença, e nessa tarde do milagre, nós estamos aqui, cremos, meu Pai, sobre esta palavra que foi pregada, que a partir de hoje haverá testemunho. Eu vejo Deus fazendo nesta tarde um milagre na vida de pessoas. Se você crê, irmão, vai dando glória a Ele. Ai, sobre a nai. Irmã Vanessa, com todo respeito, vá até essa irmã aqui, por favor. Coloca as mãos sobre o coração dela, porque eu vejo uma angústia muito grande. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu tenho visto as aflições da tua alma, e tem momentos que dá vontade de parar e desistir. Mas nesta noite, nessa tarde, diz o Senhor: levante a tua cabeça, porque hoje eu estou mudando a tua história. Eu vejo alguém lançou uma palavra de maldição contra a sua vida, e parece que a sua vida não anda, mas Deus está dizendo: levante a tua cabeça, porque hoje haverá amanhã. Tem mudança, tem renovo chegando para a sua vida. Quem crê nessa tarde, dá um brado de glória, adore a Ele, levante a sua mão em direção dela, porque Deus hoje está desfazendo mal sobre a vida dela. Deus está me mostrando, pastor, o espírito de depressão arrodeando a vida dela. Mas Jesus chegou primeiro. Abre as mãos agora e a gente encerra. Pai, eu quero profetizar nessa tarde do milagre, que pessoas vão contar testemunho. Em nome de Jesus eu profetizo agora sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Eu profetizo saúde nessa tarde, porque Deus está dizendo assim: eu sou Deus, a Yaramaia Sébria, que curo nessa tarde. Recebe agora o milagre de Deus, recebe agora a tua vitória, Alamando Camassúbria, e em nome de Jesus, a porta que estava fechada, ela vai abrir, e você vai cantar o hino da vitória. Quem crê nessa tarde, levante a sua mão, dá um brado de glória e diga: eu creio. Choremandarabaia. Essas são as irmãs que te ajudam? Dar a mão às três, por favor. Certo. A igreja, levante a sua mão em direção delas. Existe um revestimento na vida de vocês, porque esse trabalho é um dos trabalhos que é coluna nessa igreja. E Deus está dizendo para você, Jaramando Oremaia, tenha mais ousadia. Usa mais as ferramentas que Deus tem dado, porque a partir de hoje, Jaramando Arabaia, Deus está entregando ferramentas novas para vocês usar neste trabalho. E diz o Senhor: escreve o dia de hoje, 12 de dezembro de 2025. Deus está mudando o cenário deste trabalho, e alguém vai ter que ver os milagres de Deus acontecendo nesta tarde e aqui neste trabalho. Quem crê nessa tarde, levanta a sua mão e dá um brado de glória. E a partir de hoje serás diferente. Choremando Orebaia Sébria, Chokemando Subricamanai. Pastor, Deus está visitando a tua saúde. Camandarabaia Sébria. E hoje Deus está dizendo: diz para meu filho, não se preocupa, porque eu estou visitando um dos órgãos dele. E a palavra nesta tarde é cirurgia. Deus está fazendo cirurgia. Alamanda Sébria, porque eu vejo milagres sendo gerados sobre a sua vida. Quem crê nessa tarde, dá um brado de glória. Senta, porque Ele é fiel. Que Deus abençoe a todos.
Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer. Quem tiver Instagram, nos segue lá, é fácil, é @pastorrobsonsilva.oficial, e vocês vão ver lá o nosso trabalho, aquilo que Deus tem feito. Eu não posto nada da minha família, eu uso as redes sociais de irmã Vanessa só para divulgar o nosso ministério. A minha família é algo particular que não interessa a ninguém, só a meus pastores e a meu Deus. Amém? Glória a Deus. Quem pode glorificar Jesus? Que culto abençoado. Deus está conosco. Glória a Deus. Tantos agradecimentos nós temos a fazer. Mas uma mensagem que eu quero dizer aos irmãos da Tarde de Milagres, irmãos que honram a Deus, que são gratos pelo meu ministério, pela minha vida. Uma mensagem que eu quero deixar é no Salmo 23, o primeiro versículo. O Senhor é o nosso pastor, e em 2026 nada nos faltará. Nada nos faltará.